E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jonathan Dallon e hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de geometria plana, mais especificamente iremos trabalhar sobre triângulos. Embora na última aula eu já tenha falado sobre a área do triângulo, eu falei simplesmente da área mais simples, que é a área do triângulo qualquer, que basta em calcular bases, altura e dividir por 2, porque é a metade da área do retângulo. Isso a gente comentou na aula passada. Mas hoje, pessoal, eu quero falar para vocês sobre os tipos de triângulos, tá? Nós temos vários triângulos, eles são muito importantes, e depois que a gente classificar alguns desses triângulos, eu quero falar do triângulo mais importante, aquele bonitinho que aparece várias vezes para nós, que é o tal do triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. A gente falou do quadrado, né? O quadrado é um caso especial do nosso retângulo. Agora eu vou falar do triângulo equilátero, que é um caso especial do nosso triângulo. É essa a ideia. Tudo bem, pessoal? Então vem comigo e vamos desvendar esse mistério. Vamos lá. Beleza, pessoal. Vamos então começar a nossa aula. Galera, vamos primeiramente começar a classificar os nossos triângulos, tá? E a gente pode fazer duas classificações. A primeira, que é essa que já está aqui no nosso material, que é uma classificação enquanto aos seus lados, tá? E depois tem uma outra classificação que é enquanto aos ângulos. Então vamos lá. Galera, o primeiro triângulo que eu já falar é o tal do triângulo equilátero, que eu já falei que ele é um triângulo muito especial. O que é um triângulo equilátero? Pessoal, o triângulo equilátero é aquele que obrigatoriamente tem os seus três lados iguais. Olha que interessante, pessoal. Lembra que o quadrado é um caso especial do retângulo? O triângulo equilátero ele tem o mesmo sentido, a mesma representação que o quadrado para o retângulo. E para nós, o triângulo equilátero ele é o triângulo que tem todos os lados iguais. Essa é a ideia. E um detalhezinho, pessoal, é que se ele tem todos os lados iguais, consequentemente, todos os seus ângulos internos, que foi a nossa primeira aula que a gente trabalhou, né, também terão que ser iguais, tá? Então a gente já consegue até saber qual é o valor desse ângulo interno. Por quê? A gente não sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu pegar 180 e dividir por 3, porque são três ângulos iguais, dá exatamente 60 graus cada ângulo. Beleza, pessoal? Todo triângulo equilátero tem um ângulo interno de 60 graus e tem que ter todos os lados iguais. Então, se o triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais, o triângulo isósceles é um triângulo onde ele tem dois lados iguais, olha só, dois lados iguais e obrigatoriamente um lado, ó, tá bugando aqui, ó, aí, e obrigatoriamente um lado diferente, tá aí. Isso que é o nosso triângulo isósceles. Nós temos dois lados iguais e um lado obrigatoriamente tem que ser diferente. Por que ele obrigatoriamente tem que ser diferente? Porque se ele fosse igual, ele seria equilátero e não isósceles. E olha o detalhe, pessoal, se ele tem dois lados iguais, obrigatoriamente, ó, os dois ângulos que geram esses lados iguais também tem que ser iguais. E, consequentemente, um desses ângulos terá que ser diferente. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? Eu não comentei isso com vocês antes, mas provavelmente vocês já saibam, né? Quando eu coloco um tracinho, quer dizer que todos os lados que tem um tracinho são iguais, tá? E ó, esse lado é igual a esse. Os lados com dois tracinhos só serão iguais a lados com os dois tracinhos. E o mesmo, tá? Serve para os nossos ângulos. Ok, voltando, pessoal, nós também temos o tal do triângulo escaleno, tá? Quem que é o escaleno? Escaleno, pessoal, é o triângulo mais comum de todos, só que geralmente a gente nunca escuta... Ou seja, todos os seus três lados têm medidas diferentes. Olha isso. Dessa forma, esse tipo de figura geométrica não irá possuir eixo de simetria. Olha aí, ó, o meu celular me escutando e falando, me atrapalhando a minha aula. Voltando, pessoal. Então, o triângulo escaleno, ele tem todos os lados obrigatoriamente diferentes, ó. Esse lado difere desse, que difere desse terceiro lado. E, consequentemente, né, os ângulos que estão gerando esses lados também tem que ser diferente. Mas, pessoal, o que eu estava dizendo era o seguinte, que o triângulo escaleno, ele nunca vai aparecer esse nome para vocês. Muito difícil uma figura falar, considere o triângulo escaleno. Por quê? Quando a questão não nos classifica os triângulos, a gente sempre vai levar em conta que ele é escaleno. A não ser que a gente prove o contrário, eles sempre serão escalenos. Eles sempre, para nós, terão todos os lados diferentes. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, enquanto aos lados, nós temos três triângulos, tá? O equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, apenas dois. E escaleno, não tem nenhum lado igual. Tranquilo. E, pessoal, assim como a gente pode classificar enquanto aos lados, como eu disse para vocês, a gente também consegue, né, fazer uma classificação enquanto aos ângulos. Como assim enquanto aos ângulos? Tá aqui, pessoal. O primeiro triângulo, que é aquele que é mais importante, aquele que a gente, mais importante não, mas é aquele que a gente mais ouve falar, é o tal do triângulo retângulo. E o detalhe, pessoal, que o triângulo retângulo, ele nada mais é que a metade de um retângulo. Ó. Se eu colocar outro triângulo
retângulo lá, fechar ele, eu vou ter exatamente um retângulo. Então, pessoal, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo obrigatoriamente, tá bem louco isso aqui, possui um ângulo obrigatoriamente de 90 graus. Tá ali, eu vou dizer que esse meu ângulo é o ângulo alfa, tá? Ele vai possuir obrigatoriamente um ângulo exatamente igual a 90 graus. Esse é o triângulo retângulo. Tá? E agora nós temos mais dois. Nós temos o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. Pessoal, o triângulo acutângulo é aquele que possui apenas ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São aqueles ângulos onde eles são obrigatoriamente menores que 90 graus. Então, se todos os ângulos forem menores que 90 graus, a gente está falando de um triângulo acutângulo. E já, pessoal, em contrapartida, se a gente tiver um ângulo só e esse ângulo já for, se nós tivermos um ângulo que é maior que 90 graus, ou seja, 120, 110, 91, qualquer ângulo que seja maior que 90 graus, logo nós estamos falando de um triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo agudo, tá? Ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Professor, ele não pode ter dois ângulos obtusângulos? Não. Por quê? Vamos supor que seja 91. Certo? Porque para ser o ângulo agudo tem que ser maior que 90 graus. Se nós agudo não, eu estou falando agudo, mas é obtuso, tá? Ângulos obtusos que são maiores que 90 graus. Se tu tiver dois ângulos maiores que 90 graus, tu já vai ter mais que 190 graus, que é o limite, não é verdade? Porque 90 é a metade. Então é impossível tu ter mais que um ângulo maior que 90 graus. Então, recapitulando, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo 90 graus. O triângulo acutângulo é aquele que todos os ângulos internos são menores que 90 graus. E o triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior que 90 graus. E o detalhe, pessoal, que essas classificações enquanto aos lados, enquanto aos ângulos, são coisas distintas. Tanto que eu posso ter um triângulo que ele é retângulo e isósceles ao mesmo tempo, na verdade, nada me impede que esse lado aqui, que não está querendo aparecer, seja igual a esse lado. Certo? Nada me impede disso. Então, essas classificações são coisas distintas, tá? Por exemplo, só mais um detalhe, todo triângulo equilátero obrigatoriamente é acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos têm que ser de 60 graus, na verdade? Então, todos são menores que 90 graus. Galera, uma classificaçãozinha aqui bem simples, tá? A gente precisa saber essas classificações. Já digo para vocês que a parte mais importante é saber o que é um triângulo equilátero e o isósceles, porque as questões costumam dizer que o triângulo é equilátero ou isósceles, então a gente precisa saber o que isso significa, tá? Os demais geralmente não aparecem, tá? É muito difícil ter uma questão que fala o que é um triângulo obtusângulo, tá? Mas o equilátero e o isósceles, obrigatoriamente, nós temos que saber. Tranquilo, né, pessoal? Vamos seguindo então. Beleza, pessoal. Agora eu quero falar sobre o nosso triângulo equilátero. Mas antes de entrar no triângulo equilátero, eu quero relembrar vocês sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Eu já falei bastante disso lá na nossa aula de trigonometria. O que é o Teorema de Pitágoras? Ou melhor, quando que a gente aplica o Teorema de Pitágoras? Pessoal, nós só iremos aplicar o Teorema de Pitágoras quando nós estamos falando ali, quando nós iremos falar de triângulos retângulos, tá? Então, obrigatoriamente, nosso triângulo tem que ser retângulo, que é uma classificação que a gente viu no slide anterior, ou seja, tem que ter um ângulo de 90 graus. Quando a gente aplica o teorema de... Quando nós estamos falando de um triângulo retângulo, a gente sabe que o ângulo oposto, o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus, ele obrigatoriamente é a nossa hipotenusa, que é sempre o lado maior. E, consequentemente, os dois lados que sobraram, que são os lados adjacentes, que estão ao lado do nosso ângulo de 90 graus, ele é chamado para nós de catetos. E, pessoal, através disso a gente consegue aplicar o teorema, né? O que quer dizer o teorema? O Teorema de Pitágoras nada mais é, olha só, nada mais é que o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual à hipotenusa. Bem tranquilo, tenho certeza que vocês lembram muito bem disso, tá? Vamos seguindo então, porque esse teorema será fundamental para a gente demonstrar a nossa área do triângulo equilátero. Aí, galera, agora nós vamos falar então da área do triângulo equilátero. Pessoal, como eu já tinha falado para vocês, a área do triângulo equilátero, né? Ou melhor, quando a gente falar em triângulo equilátero em geral, a gente sabe que é aquele triângulo que tem que ter obrigatoriamente todos os lados iguais, né? Bem bonitinho. Então, olha o detalhe, pessoal. Se eu estou chamando de todos os lados iguais, eu até posso chamar esse cara aqui de base, né? Bem tranquilo, né? O problema é o seguinte, cadê a minha altura aí? Eu não posso dizer que esse lado aqui é minha altura. Na verdade, isso aqui seria um erro.
Por que seria um erro? Porque a altura, eu já tinha falado para vocês, que ela obrigatoriamente tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, quem que é a nossa altura? Pessoal, tá aqui, ó. Nós temos que traçar a altura, tá? Agora sim, ó, formou um ângulo de 90 graus. Então, esse cara aqui, ó, é a nossa altura. Beleza. Então, pessoal, e tem mais um detalhe aqui. Lembra quando a gente falou de quadrado? Eu não chamei a base de B, eu chamei ela de lado. Tudo isso aqui é o lado. Por quê? Porque o triângulo equilátero tem aquela característica onde todos os lados são iguais. Não é verdade? Então, pessoal, existe uma analogia não, existe uma fórmula para onde nós conseguimos encontrar tanto a nossa altura quanto a área do triângulo equilátero, tudo em relação aos nossos lados. Ou seja, existe uma fórmula, já um macetezinho pronto, onde tu só joga o valor e acha a altura. E tu também existe o mesmo esquema para a área, onde tu só joga o valor do lado e tu já acha a nossa área do triângulo. E isso eu vou demonstrar para vocês agora, tá? Então vem comigo. Beleza, galera. Então, olha só, tá aqui o nosso triângulo, tá? Eu só joguei para um lado onde fica um pouquinho melhor para a gente enxergar, né? Tá aqui o nosso triângulo equilátero. A gente já sabe que toda a base dele é o lado, né? E assim como todos os outros lados também são lados, porque são todos iguais, e a gente já sabe que a nossa altura, a gente denominou ela de h. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês olhem apenas para esse triângulo aqui. Por quê? Pessoal, vocês não concordam comigo quando eu tracei a minha altura? Eu não dividi esse meu triângulo exatamente ao meio, ou seja, eu não dividi ele exatamente em dois triângulos retângulos iguais? Então, galera, eu vou pegar apenas esse triângulo retângulo e vou focar nele. Eu quero que vocês pensem apenas nesse triângulo retângulo em azul. E olha só, vou trazer ele para cá, para nós, ó. Tá ali, ó. Ah, tudo prontinho, ó, pessoal. Tá ali. Eu quero que vocês olhem apenas para esse triângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, não é verdade? Beleza. Quem que é a altura desse triângulo retângulo? É a mesma do anterior, né? É o H. Quem que é a base desse triângulo retângulo? Pessoal, se tudo isso aqui, ó, se tudo isso aqui era lado, vocês não concordam comigo que na hora que eu dividi ao meio, eu não fiquei com lado sobre 2 e lado sobre 2? Olha que maravilha! Então, a base dele ficou lado sobre 2. E o detalhe que esse cara aqui, que nada mais é que a nossa hipotenusa, na verdade, a hipotenusa nada mais é que o próprio lado, né? Tá ali, ó, é o lado. Olha que bonito, galera. A gente ficou exatamente com um triângulo retângulo, certo? Aonde os catetos é h e lado sobre 2 e a nossa hipotenusa é lado. Pessoal, se eu tenho um triângulo retângulo, aonde eu tenho dois lados e eu tenho a hipotenusa, claro que tudo em incógnitas, eu posso fazer uma associação entre eles aplicando o nosso teorema de Pitágoras, que é o que eu vou fazer agora. Olha só, pessoal. A gente não sabe que a soma dos quadrados catetos não é igual à nossa hipotenusa ao quadrado? Logo, vocês não concordam comigo que h ao quadrado mais lado sobre 2 ao quadrado, tudo isso aqui não tem que ser igual a lado ao quadrado, ou seja, nossa hipotenusa? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Beleza, acabei de fazer uma lógica aqui. E agora, a partir daqui, eu vou tentar achar a minha altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar isolar o meu h a todo custo. Então, pessoal, eu vou primeiramente abrir esses quadrados. Eu sei que lado ao quadrado é o próprio lado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Tudo isso aqui é igual a lado ao quadrado. Vou isolar o meu h, tá? h ao quadrado é lado ao quadrado menos lado ao quadrado sobre 4. E agora, pessoal? Agora eu vou ter que fazer MC entre os denominadores, que é 1 e 4, certo? Fazendo MC entre 1 e 4, a gente vai ter o próprio 4. Então, olha que interessante. h ao quadrado vai ser igual, deixa o denominador 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 4 vezes L ao quadrado. 4L ao quadrado. E 4 por 4 é 1. 1 vezes menos L ao quadrado é o próprio menos L ao quadrado. Moral da história, acabei de achar que h ao quadrado, ó, a gente sabe quando não aparece nada na frente do L, né? A gente tem 1, 4 tira 1, ficamos igual a 3 lado ao quadrado, tudo sobre 4. E o detalhe, pessoal, que aqui a gente acabou de achar o valor da altura, né? Só que a altura ao quadrado. Eu não quero saber o valor da altura ao quadrado, eu quero saber apenas o valor da altura. Então, o que a gente faz? Tira a raiz quadrada. Só que, claro, se tu tira a raiz quadrada de um lado, tem que tirar a raiz quadrada do outro. E o detalhe, que lado ao quadrado na raiz quadrada, h ao quadrado na raiz quadrada, é o próprio h. E aqui, lado, olha só, esse lado que está ao quadrado, dentro da raiz quadrada, eu consigo tirar fora da raiz.
O 3 eu não consigo, né? Porque não existe raiz exata de 3. Então, deixo o 3 dentro da raiz. Mas o 4 tem, né? Raiz quadrada de 4, 2. Pessoal, olha que bonito. Acabamos de achar a nossa fórmula. Aqui, ó, acabamos de achar a fórmula que associa a nossa altura. Então, olha que bonito, a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Tá ali, pessoal. E por que isso é importante? Porque se vocês não souberem isso, se vocês não souberem essa fórmula, numa prova vocês vão ter que fazer todo esse desenvolvimento que eu fiz. E claro que não vai ser tão difícil, porque lá, em vez de H, em vez de lado, tu vai ter um valor, daí fica bem mais fácil trabalhar. Mas de qualquer modo vai dar trabalho. Mas agora vamos supor se teu lado for 3. Qual que é o valor da altura? 3 raiz de 3 sobre 2. Só isso. Se teu lado for 5, qual que é o valor da altura? 5 raiz de 3 sobre 2. Olha que barbada, pessoal. Então, saber a fórmula facilita muito a nossa vida. Então, seguindo, agora eu achei a altura, mas eu não quero só saber a altura, eu quero saber a área também. Pessoal, vamos botar aqui, ó. Vocês não concordam comigo que a área de qualquer triângulo, a gente não sabe que é base vezes altura, tudo dividido por 2? Essa aqui é a área de qualquer triângulo, certo? Só que olha o detalhe. A gente não sabe que para o nosso triângulo equilátero, a base, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. A base para nós não é o lado e o H é o próprio H, né? Então, vamos voltar para cá. Olha só, eu sei que a base é o lado, né? Então, a base é lado. Quem que é a altura? Pessoal, a altura a gente acabou de calcular, está aqui embaixo, ó. Lado raiz de 3 sobre 2. Então, nossa altura é lado raiz de 3 sobre 2. O detalhe, ó, que tudo isso aqui está sobre 2 também, né? Porque tem 2 na denominadora. E detalhe, pessoal, não quero que você se preocupe com isso, tá? Porque se tem uma divisão de uma divisão, basta tu fazer o produto entre elas, tá? Então, eu já vou até cantar aqui a ficha para vocês. Isso aqui é sobre 4. Se vocês querem saber o porquê que isso aqui nada mais é que o produto entre eles, é só tu pensar como se isso aqui fosse uma... É só tu pensar que fração é a mesma coisa que... Melhor, é só tu pensar que fração é a mesma coisa que uma divisão. Então, a partir do momento que tu vai dividir isso aqui por 2, tu vai ter que manter a primeira e multiplicar pelo inverso segunda. Então, esse 2 vai virar 1 meio e tu vai acabar multiplicando teus denominadores, tá? E agora, olha o detalhe, lado vezes lado, lado ao quadrado, raiz de 3. Pessoal, já está prontinho. Essa aqui é a área do nosso triângulo equilátero. Para calcular a área de um triângulo equilátero, basta a gente fazer lado raiz de 3 sobre 4. Olha que maravilha. E daí vocês vão pensar, professor, mas eu prefiro calcular. Pessoal, olha como é importante a gente já saber essa forma decora. Por quê? Porque se teu lado for 2, tá? Tu não precisa aplicar tudo isso que eu fiz. Basta no lugar do L tu botar 2. 2 ao quadrado, 4. 4 raiz de 3 sobre 4, corta os 4, resposta área raiz de 3. Só isso. Ah, e se meu L for 5? 5 ao quadrado, 25. Resposta 25 raiz de 3 sobre 4. Só isso. Olha como é importante a gente saber essas fórmulas, na verdade. Vamos voltar lá para o slide. Beleza, galera, voltamos aqui para o slide. Agora, olha só o que a gente acabou de aprender. Deixa eu jogar minha cara mais para cá. Pessoal, o que a gente acabou de aprender é que para calcular a altura de um triângulo equilátero, basta fazer lado raiz de 3 sobre 2. E para calcular a área, basta multiplicar lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E eu acabei de demonstrar o porquê disso para vocês. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. A nossa aula finaliza aqui, tá? Trouxe aqui, além de falar as fórmulas, eu expliquei para vocês, tá? Eu quero dar uma boa atenção nesse slide aqui, porque aparece bastante coisa sobre triângulo equilátero, e essa é a forma que eu quero que vocês decorem, tá? Porque vocês saberem ela é uma mão na roda, tá? Facilita muito a nossa vida. Então, pessoal, mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, e nos vemos na próxima aula. Valeu, galera. Forte abraço. Não esqueça de dar o like. Tchau, tchau.